Muito bem, pessoal. Boa tarde, internacionalistas. Heloísa, também você, a partir de hoje, é uma internacionalista, já que estará estudando temas da natureza das relações internacionais, paz, guerra, conflito e cooperação. Seja bem-vinda também à disciplina de História das Relações Internacionais B. Pessoal, hoje é a aula número 2, o tema da aula é acerca da Guerra da Crimeia. Na semana passada falamos a respeito do Congresso de Viena, achei fundamental, essencial, tratar com vocês a respeito de pontos importantes, a respeito do Congresso de Viena. Hoje eu pretendo ainda trazer um vídeo bem breve a respeito do Congresso de Viena, acho bom amarrar, para a gente dar, de fato, um andamento à nossa disciplina, a nossa cadeira de História das Relações Internacionais B, da Idade Contemporânea, a respeito da Guerra da Crimeia. Então, hoje temos diversos pontos, daqui a pouco já falo quais são os pontos do cronograma da aula de hoje, mas, inicialmente, como você já é de praxe, como é de costume, eu sempre faço o que é uma sugestão literária. Então, a sugestão de literária de hoje é acerca da Segunda Guerra Mundial, é um livro chamado A Compacta História da Segunda Guerra. Então, o livro intitula-se A Compacta História da Segunda Guerra. O livro é escrito por dois autores, o Anthony Evans e o David Gibbons. Tá? Então, dois autores, o Anthony Evans e o David Gibbons. Os dois autores, eles produzem uma série de obras, né? Já tem uma série de obras publicadas, tanto nos Estados Unidos também aqui no Brasil, né? Grande variedade de livros sobre diversos temas, desde guerras e também gráficos da história. Ele também já escreveram A Compacta História do Mundo, e esse livro e o outro, A Compacta História das Guerras, e esse que fala A Compacta História da Segunda Guerra. Né? É um livro bastante, como o próprio título já diz, compacto, né? Muitas imagens, muitas referências, então ele é muito assim, muito positivo nesse sentido. Você depois poder pesquisar a respeito dos autores que são citados aqui. E o que eu achei muito interessante, pessoal, que eu praticamente, só um minuto, eu quase fichei o livro todo, né? E esse material está disponível também para vocês no Moodle, na nossa cadeira de História das Relações Internacionais B. Grande parte desse material está condensado lá. Eu pretendo, ainda espero, né, se eu tiver fôlego ainda para esses 2 meses que terão nas disciplinas lá na UBRA, admito, eu pretendo produzir um pouco mais de materiais na cadeira de História das Relações Internacionais B. Tudo bem, pessoal? Então, o livro de hoje, A Compacta História da Segunda Guerra, é um livro de Anthony Evans e David Gibbons. Então, ele trata a respeito das principais batalhas, ele trata um pouco da perspectiva das principais lideranças envolvidas na Segunda Guerra Mundial. E eu achei interessante que trata também, por exemplo, de líderes da própria América Latina, ele chama a atenção do Getúlio Vargas aqui no Brasil. Então, é um livro assim, embora tenha esse título um pouco modesto, né, compacto, ele traz alguns detalhes que eu acho muito importantes para compreendermos um pouco mais sobre esse conflito, o grande conflito que aconteceu no século XX, a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Vamos, então, às observações iniciais depois dessa indicação, essa sugestão literária. Eu tenho 4 observações iniciais a respeito, para começarmos a nossa acerca da Guerra da Crimeia. A primeira observação, pessoal, eu diria que todo analista internacional ele tem que ficar preocupado e atento ao que é oficial, ao que é oficioso. Vou repetir e reiterar, que todo analista internacional ele deve ficar atento ao que é oficial e ao que é oficioso. Porque a Guerra da Crimeia ela tem essas duas facetas do que está por trás, de fato, do que está por trás da Guerra da Crimeia. E está nessa perspectiva tanto do que é oficial, tanto do que é oficioso. E nós vamos tratar disso daqui a pouco, quando estivermos discutindo com maiores detalhes a respeito da Guerra da Crimeia. Tudo bem? Então, a primeira observação inicial era esse aspecto, que todo analista internacional tem que ser muito cauteloso em relação ao que é oficial e ao que é oficioso. Não vou falar agora a respeito disso, mas vamos lembrar de um exemplo que eu fiz, não sei se na semana passada, em História das Relações Internacionais, mas talvez tenha falado em teoria, agora já vou confundindo, né, já que estou lecionando para vocês as duas cadeiras, mas eu vou relembrar o exemplo, o contexto histórico. Houve, então,
o massacre da população kosovar. Crianças, mulheres e velhos estavam sendo massacrados em 1998, 1999. Bill Clinton, presidente, então, dos Estados Unidos, em conjunto, junto com os líderes europeus que fazem parte da OTAN, grande parte dos países da Europa Ocidental que fazem parte da OTAN, né, eles decidem, então, intervir militarmente naquela região de Kosovo que pertencia, vocês devem se lembrar, à ex-Iugoslávia. Estava tendo um massacre, um genocídio, né, classificado pelos Estados Unidos e pelos países europeus, e eles decidem, então, fazer uma intervenção militar, chamar o Conselho de Segurança da ONU para aprovar, dar legitimidade a essa intervenção. China e Rússia são contra, né? Vocês sabem que os laços dos países dos Balcãs, né, com a Rússia sempre foi muito grande, muito isso em virtude de serem povos eslavos, né, terem uma formação comum por serem povos eslavos. O que acontece? China e Rússia vetam, os Estados Unidos justificam a intervenção por motivos e razões humanitárias. Rússia e China dizem, não, essas são questões soberanas, de autodeterminação dos povos, não deve haver intervenção por lá por qualquer motivo, qualquer justificativa. Os Estados Unidos obedecem, junto com os países da OTAN, e fazem intervenção militares, bombardeiam a região para tentar conter o massacre, o genocídio, segundo classificação, né, principalmente dessas principais potências. Mas o que era, se por trás havia um discurso oficial de intervenção humanitária, o que havia como discurso oficioso? Por trás desse ato de humanitário por parte dos Estados Unidos, dos membros da OTAN, o que havia da questão oficiosa? Eles temiam grandes migrações humanitárias para os países da Europa Ocidental. Eles temiam que essa população kosovar que estava sendo massacrada migrasse, então, para os países da Europa Ocidental, para a Alemanha, para a Itália, para a Espanha, para Portugal, para os demais países. Então, vejam, vocês conseguiram notar a ideia dessa proposta de discurso oficial, discurso oficioso? Então, oficial era justificativa humanitária, intervenção humanitária, porque havia lá um genocídio. Mas o que estava por detrás dessa intenção, o que seria a intenção oculta, se vocês preferirem que eu utilize esse termo? Era a questão das migrações dessa população que estava sendo massacrada, que estava sendo perseguida aos países da Europa Ocidental. Pessoal, isso está sempre presente na história das relações internacionais. Isso estará sempre presente nos discursos das principais potências para justificar ou não uma intervenção, para justificar ou não uma ação militar. Vejo que, por mais que haja o uso da força numa ação das relações internacionais, sempre as principais potências vão tentar o quê? Justificar e dar o quê? Uma legitimidade jurídica para essa ação, para essa intervenção. Tudo bem, pessoal? Então é interessante que a gente observe as relações internacionais sob essa dupla perspectiva, do que é oficial e do que é oficioso. Se vocês preferirem, há sempre, então, intenções ocultas por parte das grandes potências, por parte de determinados países. Ficou claro, pessoal, essa primeira observação inicial, esse jogo entre o oficial e o oficioso, ok? Então é interessante que quando vocês observarem fatos, fenômenos no mundo, vocês observem essa dupla perspectiva do que é oficial e do que é oficioso. E a gente pode observar isso também, pessoal, na política nacional. Então, a gente pode dizer que tanto na política nacional e na política internacional, essa dupla perspectiva do que é oficial e oficioso deve ser observado com bastante cautela, com bastante moderação. Segunda observação inicial, pessoal, que eu acho importante. A Guerra da Crimeia, para muitos historiadores, principalmente da área de relações internacionais, ela era totalmente evitável e ela foi considerada por muitos historiadores como uma guerra sem sentido. Então, vou repetir, pessoal. Para muitos historiadores, principalmente da nossa área de relações internacionais, era uma guerra totalmente evitável e foi, para muitos historiadores, uma guerra sem sentido. Só que aí eu quero fazer aqui uma observação com um sorrisinho malicioso e realista. Talvez para a França não foi sem sentido e talvez para a França não foi totalmente evitável. Por quê? Ela queria sair do isolamento político e, a segunda razão por que a França desejava ardentemente essa guerra da Crimeia. Porque também criaria atrito, choque entre as principais potências que faziam parte do quê? Da Santa Aliança. Lembra qual era o objetivo da Santa Aliança? Sufocar,
e reprimir qualquer movimento nacionalista, qualquer movimento liberal. Repetindo, reiterando, o objetivo da Santa Aliança era reprimir qualquer movimento nacionalista, qualquer movimento liberal. Quais eram os membros da Santa Aliança? Prússia, Rússia e Áustria, os 3 membros da Santa Aliança. Então, a França queria causar um certo conflito, um certo confronto, um certo atrito entre esses países membros da Santa Aliança. Não se esqueça, pessoal, a história da França está intrinsecamente ligada a movimentos nacionalistas e a movimentos liberais. A Revolução Francesa foi um movimento nacionalista, foi um movimento liberal. Então, a própria representação da bandeira francesa, a própria representação do ideário francês, na Revolução Francesa, está ligada ao movimento liberal, ao movimento nacionalista. Então, essa bandeira era uma bandeira francesa e, de nenhuma forma, por mais que o tempo passasse, a França queria continuar sendo identificada com essa bandeira, por mais que tenha tido, né, pessoal, o restabelecimento do quê? Da dinastia Bourbon na França. Lembra que foi isso também uma característica dessa onda conservadora, dessa ordem conservadora, desse sistema de Metternich, que vai vigorar a partir de 1815. Tudo bem? Bom, pessoal, a Guerra da Crimeia, terceira observação inicial. A Guerra da Crimeia também, ela pode ser caracterizada como uma nova política de poder, não mais baseada numa legitimidade, mas uma nova política de poder. Se a política de poder ela já existia já desde o período da Guerra dos 30 anos, depois nas guerras napoleônicas, mas o que ficou claro depois das guerras napoleônicas com a ordem de Metternich, com o Congresso de Viena, com o Concerto Europeu? A política de poder baseada numa legitimidade. Só que o que acontece a partir da Guerra da Crimeia e depois, tanto nas guerras de unificação italiana e as guerras de unificação alemã? Uma nova política de poder que não se baseia na legitimidade, se baseia no próprio poder, no puro poder. Ou seja, os estados mais fortes vão sobreviver, os estados mais fracos tendem a ser dominados. Tudo bem? É claro que isso vai se modificar depois do final da Segunda Guerra Mundial. Novamente, nós vamos voltar a uma ideia de política do poder baseada numa legitimidade. Lembra que acabei de falar sobre discurso oficial, oficioso? Acabei de falar que as grandes potências vão operar numa política de poder baseada numa legitimidade jurídica, quando vão desenvolver uma determinada intervenção militar? Mas esse período, nós podemos chamar que esse período da Guerra da Crimeia, de 1853 até o final da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma política de poder baseada somente no puro poder. Né? Embora vai haver, e a gente tem que notar isso com muito detalhe, com muita cautela, com muita moderação, vai haver também uma tentativa de legitimidade na comunidade, na sociedade internacional, para qualquer tentativa dessa política de poder. Tudo bem? Mas, para muitos autores, a política de poder agora é baseada somente no poder, não é baseada numa legitimidade. Tudo bem? Isso vai ser remontado, esse diálogo vai ser remontado a partir do final da Segunda Guerra Mundial, principalmente no que opera Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Eu devo relembrar que as próprias instituições liberais que são criadas a partir do final da Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria são imagem e semelhança dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, muitas vezes, com a criação da ONU e demais instituições internacionais, é uma busca de dar legitimidade a todas as suas ações, sejam multilaterais ou unilaterais. Tudo bem? Bom, pessoal, vocês sabem que eu gosto de fazer a análise da história das relações internacionais, eu gosto de fazer uma análise da história das RI sob uma perspectiva dos sujeitos históricos. Eu já chamei a atenção de vocês no semestre passado em relação à história das RIA, eu sempre gosto de destacar os personagens históricos, eu acho que a nossa área ela tem muito consagrado essa perspectiva dos sujeitos históricos. Então, a quarta observação inicial para a nossa aula de hoje é que a substituição a partir de 1848, ou seja, a queda de Metternich em 1848 em relação à Áustria, vai modificar um pouco a ação da política externa austríaca a partir de então. Ou seja, a queda do Metternich é responsável, ou seja, a queda do Metternich a partir de 1848 é responsável por uma política não cautelosa, não moderada por parte da Áustria. Ou seja, talvez se Metternich tivesse sido mantido ainda como primeiro-ministro austríaco, a Guerra da Crimeia pudesse ser evitado. Porque como que era a característica do Metternich, a política externa austríaca durante o período do Metternich? Era bajular os ingleses, bajular os russos. Então ele evitaria ao máximo qualquer guerra, como foi a Guerra da Crimeia.
Já os sucessores do Metternich não tiveram a capacidade, essa habilidade, ou essa política externa, como que eu poderia dizer, malabarista, que foi a do Metternich. Então vejo que o Metternich, essa figura política do Metternich, que foi responsável pelo sistema de Metternich, que foi responsável pela ordem conservadora do concerto europeu, os seus sucessores não foram capazes de manter essa política malabarista com sucesso, com êxito, como foi feita com o Metternich. E o segundo personagem histórico que gostaria de chamar a atenção, com a morte do czar Alexandre I, czar russo Alexandre I, e a sucessão pelo seu irmão mais novo, o Nicolau I, o desejo expansionista da Rússia se tornou explícito. O que era implícito com Alexandre I se tornou explícito com Nicolau I. Então, essa substituição do Alexandre I pelo Nicolau I mostrou que a Rússia tinha desejos expansionistas. E esse desejo expansionista da Rússia estava ligado ao sul da Rússia e o sul dos Balcãs, ou seja, o acesso às águas quentes, o acesso ao Mar Negro. Tudo bem? Então, se era implícito com Alexandre I, se tornou explícito com Nicolau I. Então, a substituição do czar Alexandre I pelo Nicolau I, o desejo se tornou explícito da Rússia de ter acesso às águas quentes, acesso ao Mar Negro, que vejam que no mapa, visualizem mentalmente o mapa, o Mar Negro fica no sul da Rússia, no sul dos Balcãs. Ok? Tudo bem, pessoal? Essas observações iniciais, vamos lembrar rapidamente, já que eu fiz uma explicação bem detalhada de cada um dos pontos. Primeira questão é que a história das RI é marcada entre o discurso oficial e o discurso oficioso. Segundo, que a Guerra da Crimeia era totalmente evitável e foi sem sentido para grande parte dos historiadores das RI. Embora eu fiz aqui uma provocação que para a França talvez não foi esse sentido, valeu causar a guerra para ela sair do isolamento político, que estava forçado, principalmente pela existência tanto da Santa Aliança e da Quádrupla Aliança, e também causar atrito e confronto entre os próprios membros da Santa Aliança. Santa Aliança que era responsável por quê, pessoal? Reprimir e conter qualquer movimento nacionalista, movimento liberal dentro da Europa. Terceiro, pessoal, temos uma nova tendência de política de poder na Europa, não mais baseada na legitimidade, temperada pela legitimidade, mas uma política de poder baseada na própria palavra, no próprio poder, no uso da força. Tudo bem? Não havia ali o esgotamento dos recursos diplomáticos, que foi uma característica do Congresso de Viena, do Concerto Europeu, que ficou de 1815 a 1848. A quarta característica, a quarta observação inicial, queria chamar a atenção de vocês, era essa política malabarista do Metternich, que foi interrompida a partir dos seus sucessores. E o czar Alexandre I, que morreu, faleceu, foi substituído pelo seu irmão, mais novo, o czar Nicolau I, e ficou um desejo explícito do quê? De expansão da Rússia, de expansão da Rússia, principalmente no sul da Rússia, no sul dos Balcãs, ou seja, acesso às águas quentes, acesso ao Mar Negro. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Essas são, então, 4 observações iniciais que eu acho importante destacar no começo da nossa aula. Pessoal, vamos dar uma olhada, por favor, por gentileza, vamos dar uma olhada no Moodle. Gostaria de mostrar o Moodle, que eu fiz uma atualizada, uma remodelada no Moodle da semana passada para essa semana. Imagina o cara indo dormir 2, 3 horas da manhã fazendo uma remodelagem no Moodle de sábado para domingo. Eu fiz isso. Vamos lá, vamos dar uma olhada no Moodle, como que ele ficou mais bonitinho. E aqui uma proposta que não é indecente, espero que vocês gostem, em relação a não tratar de fenômenos da Guerra Fria, já que existe uma cadeira específica que trata a respeito da Guerra Fria. Então, meu convite para aqueles que não cursarem a disciplina de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Mas vamos dar uma olhada e aí eu vou falando mais um pouco a respeito disso. Tudo bem? Vamos lá apresentar uma guia. Cadê o Moodle? Aqui. Só um minuto, pessoal, já está abrindo. Certo, pessoal? Abriu para vocês. Vamos dar uma olhada aqui na disciplina de História das Relações Internacionais B. Opa, fechou, abriu de novo. Só um minuto. Desculpa, pessoal. Bom, abriu. Consegue visualizar, pessoal? Sim? Vamos dar uma olhada, então, aqui, pessoal. Temos aqui, então, o plano de ensino, a bibliografia, tem o plano oficial, né? E o plano que eu fiz aqui, uma remodelagem. Tem a aula número 1, que nós tratamos na semana passada, né?
tem aqui os textos, inserir novos vídeos, que eu achei muito bacana, os vídeos que eu inseri, depois, se vocês tiverem tempo, dão uma olhada, tem essa palestra aqui, parte 1 e parte 2, e vai ter a presença, nada mais, nada menos, do Antônio Patriota. Vocês devem se lembrar que o Antônio Patriota foi chanceler no governo Dilma, né, e ele dá uma palestra a respeito do concerto europeu, ele fala a respeito de 1815, na parte 2, se não me falha a memória, depois você dá uma olhada lá, tá, pessoal? Aqui na aula de hoje, 31/5, Guerra da Crimeia, também uma quantidade boa de material, né? Daqui a pouco nós vamos ver essa apresentação aqui, eu vou intercalando com esses textos que estão aqui presentes, tem também alguns vídeos para vocês darem uma olhada, para a gente assistir, e eu peço que vocês assistam. Aula número 3, na semana que vem, Guerra Civil Americana, muita coisa, muitos elementos, tá? Tem muito filme a respeito da Guerra Civil Americana, muito material, eu pretendo ao longo da semana também desenvolver novos materiais, deixar disponível para vocês. Eu chamo a atenção dessa parte aqui, o mundo em 1860, e os Estados Unidos em 1860, para vocês entenderem como estava o contexto histórico da época, as vésperas da Guerra Civil Norte-Americana. Tem muito material bacana sobre o inferno logístico, com essa guerra, tá? Dê uma olhada na evolução dos combates, bastante coisa detalhada a respeito das batalhas entre o Norte e o Sul, entre a União e os Confederados. Aqui a aula número 4, Guerras de Unificação e Imperialismo Europeu. Eu pretendo falar sobre as guerras de unificação alemã, talvez já explorar o imperialismo europeu na mesma aula, caso não haja tempo hábil, a gente posterga o imperialismo europeu na África para a aula 5. Tá? Aqui, pessoal, eu expliquei para vocês, tem aqui vídeos para que vocês possam assistir detalhadamente também dos temas que serão tratados e discutidos em aula. Esqueceu que até áudio de... Oi? Pois não? Oi? Alguém? Não? Tudo bem, Ana. Tranquilo. Perdão. Aqui, então, pessoal, vídeos, tá? Que vocês podem revisar a matéria, o conteúdo da matéria. Eu achei interessante, que eu já tinha chamado a atenção de vocês, Paris 1870 e Paris 1940, 2 momentos que houve invasão aqui do exército prussiano, com apoio de outros estados do norte da Alemanha, e aqui, que fizeram parte, junto com a Prússia, né, os estados germânicos, que lutaram ao lado da Prússia na Guerra Franco-Prussiana, e aqui em Paris 1940, quando o exército nazista invade também a França. Tá? 2 momentos distintos, aqui tem também bastante material, aqui um pouco de análise da batalha, das tropas prussianas da Guerra Franco-Prussiana, e eu achei interessante, depois visualize, quando nós fomos tratar a respeito da Guerra Franco-Prussiana, alguns autores que eu deixei aqui, eu destaquei parte 4, que ele já diz que são antecedentes da Primeira Guerra Mundial, e essa rivalidade entre França e Alemanha. Um material aqui relativo também ao imperialismo, tem aqui vídeos também para vocês revisarem, bastante vídeos para vocês visualizarem esse conteúdo da matéria. Então, além do próprio vídeo da gravação da aula, vocês vão ter vídeos para vocês reforçarem o que foi conteúdo de aula. Textos, informações complementares, aqui já sobre a Primeira Guerra Mundial, bastante leituras aqui para vocês fazerem, né? Fiquem à vontade para fazer essas leituras. Primeira Guerra Mundial aqui, outros vídeos também explorando mais essas questões referentes à Primeira Guerra Mundial, mais material. Aqui, período entre guerras, nós vamos ter 3 encontros a respeito do período entre guerras. Aqui, então, Wilson e o Tratado de Versalhes, né? Aqui, tratar um pouco mais a Revolução Russa. Eu vou dar um pouco mais de atenção no desenvolvimento de novos materiais a respeito da Revolução Russa. Tem bastante livros aqui em inglês também, principalmente sobre esse tema, que é muito importante para entender e compreender o século XX. Aqui, período entre guerras, claro, não poderia deixar de esquecer a respeito do contexto da República de Weimar na Alemanha e a ascensão de Hitler, né? Bem legal também esse material, tem bastante texto também aqui disponível. E o período entre guerras também ainda continuamos, mais uma aula falando sobre Hitler, mas aqui mais falando sobre a 1938, o Acordo de Munique, os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Aqui, razões para a ascensão de Hitler, né? Tem uns 2, e depois eu oculto uma ou excluo, porque está repetindo a mesma informação. Então, pessoal, a minha proposta, se vocês toparem, era, então, ir da aula 10 à aula 14, analisando diferentes momentos da Segunda Guerra Mundial. Era essa a minha proposta para tratar com vocês. Então, na aula 10, o início da guerra, quando a invasão à Polônia, em 1º de setembro de 1939, né? Na segunda aula, que seria a aula
a 11ª aula, a gente explorar sobre a invasão da França, né, e também a Batalha do Atlântico, entre a Alemanha e Grã-Bretanha, tá, nesse segundo momento da aula. E também na 10ª aula já começar a falar sobre a entrada dos americanos e dos russos, mas principalmente a entrada dos russos, né, a partir de junho, julho, né, de 41, a Operação Barbarossa, né, e a entrada dos Estados Unidos em dezembro de 41, né. Então seria basicamente isso. Ainda vou definir aqui, né, estava esperando mais ou menos um feedback positivo da parte de vocês para a gente tratar a respeito disso. Tudo bem? Nessas 12ª, 13ª e 14ª, já que a 15ª vocês vão fazer a entrega tanto do portfólio quanto a entrega da prova. Pessoal, tudo bem? O que vocês acharam? Podemos ficar dessa forma? Fica o convite, claro, um convite, para vocês cursarem a cadeira de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Alguns alunos já o fizeram, aqueles que não fizeram são convidados para fazer essa cadeira. Tá? Acho que diante do silêncio ensurdecedor, brincadeira, eu já tenho, então, ideia de que eu posso, então, prosseguir com esse conteúdo para o final. Ah, maravilha, Ana. Obrigado. O pessoal já tinha concordado aqui, a sentido de cabeça, então, maravilha, pessoal. Vamos, então, interrompo aqui eu acredito que sim, se não houver nenhuma novidade, Nayara, se não tiver nenhuma novidade, sim, eu vou tentar ofertar. Eu vou lecionar, né, que é a disciplina obrigatória, História das Relações Internacionais, para os novos calouros que entraram nesse ano, né, de 2021, no segundo semestre, e lecionar, então, História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Ainda vou pensar com carinho, pessoal, que eu tenho uma cadeira no meu nome, DCG, que é uma cadeira que chama-se Retratos do Brasil, uma cadeira de 2 horas, e talvez eu vou falar com o novo coordenador, já assumiu, né, o Guinter, para ofertar essa para o segundo semestre. O que fala essa disciplina de Retratos do Brasil? Ela discute sobre os principais autores, obrigado, Sabina, sobre os principais autores da sociologia brasileira. Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, o próprio... fugiu do Casagrande Senzala, né? Esqueci o nome do autor, fugiu agora, do branco. Então, são 5 autores e que falam a respeito do Retratos do Brasil. Eu tinha pensado, sim, Sabrina, para o segundo semestre. Então, eu lecionaria História das RA para os novos calouros, entrada nesse ano de 2021. Retratos do Brasil, que fala a respeito de 5 obras de 5 pensadores da sociologia brasileira, para compreender o Brasil, né? Então, são clássicos da sociologia brasileira, ou são 5 ou 6, agora não me lembro exatamente, eu dei essa cadeira uma vez. O Gilberto Freire, meu Deus, deu branco, cara, Gilberto Freire, Casagrande Senzala, que é polêmico, né? A única vez que eu lecionei essa cadeira foi o livro que deu meio polêmica. Só que o formato é diferente, né, pessoal, do Retratos do Brasil. É um formato de seminário, né? Ainda não pensei como vai ficar no formato digital, mas vai ser massa, vou ficar ouvindo vocês e balançando a cabeça. É isso aí, continue falando, vamos dando debate, né? Acho que vai ser uma alternativa bastante interessante. Vou pensar com carinho, ainda tem mais 2, 3 meses, né, para tratar a respeito disso, 2 meses para tratar a respeito disso, mas esse seria ofertar essas 3 cadeiras, História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Pessoal, vou interromper aqui o Moodle, vamos já direto, então, para a apresentação a respeito... podemos assistir o vídeo? Vamos assistir o vídeo a respeito do Congresso de Viena, e para encerrar, com chave de ouro, para a gente já passar para a apresentação da Guerra da Crimeia. Ok? Vamos lá, então, para a apresentação, e vamos, então, assistir o vídeo a respeito do Congresso de Viena. Eu achei bem legal, mas tem alguns erros mas isso não vamos levar em consideração. Vamos assistir o vídeo, então. Aqui, bacana. Então, pessoal, é um vídeo a respeito do Congresso, do Concerto Europeu, o Congresso de Viena. Vamos visualizar, eu destaco alguns pontos importantes nesse vídeo, vamos assistir, e em seguida a gente já trata de alguns pontos para iniciar a nossa aula, falando mais a respeito da Guerra da Crimeia. Ok? Só achar aqui. Olá, galera, sou o professor Aaron Alves e no vídeo de hoje vamos trabalhar um assunto muito importante. Em minhas aulas presenciais ou no curso extensivo, eu costumo comentar com meus alunos que existem alguns assuntos que você deve levar para o túmulo. A aula de hoje fala de um desses assuntos.
Em história mundial, ou quando consideramos a história das relações internacionais, existem alguns fatos que realmente marcam o sentido da história. Como exemplo desses turning point, podemos citar a Paz de Westfália de 1648. É nesse momento que fica consagrada a ideia de soberania, a ideia de Estado-nação. E menos de 2 séculos depois, nós temos um outro momento, que é o Congresso de Viena, que vai inaugurar aquilo que conhecemos como Concerto Europeu. Sob o ponto de vista das relações internacionais ao longo do século XIX, o Congresso de Viena teria uma importância muito grande. É no Congresso de Viena, inclusive, que se cria a ideia de hierarquia diplomática, a chamada precedência do serviço diplomático. É no Congresso de Viena que se cria o cargo de embaixador. Mas quais seriam as relações conjunturais que justificariam a convocação desse congresso? Vamos ver. A convocação do Congresso de Viena se dá logo após a assinatura do Tratado de Fontainebleau. Após cerca de 25 anos de guerras na Europa, no primeiro momento pela Revolução Francesa e no segundo momento na era napoleônica, a Europa estava totalmente modificada. O antigo regime estava ameaçado pelas ideias francesas, nome que se davam às ideias liberais. A desordem criada por essas ideias deveria ser superada. Deveria haver uma restauração na Europa. Então, quais seriam os princípios que norteariam as decisões a serem tomadas no Congresso de Viena? A luta contra Napoleão havia sido árdua e o custo muito alto para muitos dos estados europeus. E é baseado nesses custos que nós teríamos o chamado princípio das compensações. Também podemos citar o princípio das intervenções ou solidariedade. Tal princípio buscava garantir que cada estado que se sentisse ameaçado pelas ideias liberais receberia ajuda dos demais. É desse princípio que surgiriam as chamadas alianças militares. Outro princípio basilar para o Congresso foi o chamado princípio da legitimidade, que buscava garantir a restauração do trono aos legítimos soberanos ou à sua dinastia. É baseado nesse princípio, por exemplo, que nós teríamos a restauração do trono francês a Luís XVIII e a restauração do trono português para Dom João VI. É claro que no último caso, no caso português, havia necessidade de uma ampla legitimidade. Dom João havia saído de Portugal em fuga em direção à sua colônia aqui na América. E isso, pela ideia da legitimidade, faria com que ele não fosse digno do trono português. É nessas condições que a colônia portuguesa na América acaba alcançando um novo status de Reino Unido a Portugal e Algarves. A partir daí, considera-se que não houve fuga, e aí, legitimamente, Dom João VI pode ocupar o trono português. Quando pensamos no sistema de congresso, o nome que primeiro vem à nossa memória é o nome de Metternich. Metternich era o chanceler austríaco, extremamente conservador, que tinha sérias preocupações, entre elas, o explosivo nacionalismo interno. A ideia era garantir um equilíbrio de forças na Europa, evitando que novas guerras sistêmicas pudessem acontecer. Do ponto de vista militar, nós temos como resultado a criação de algumas alianças militares. A primeira delas foi aquilo que nós chamamos de Santa Aliança. A Santa Aliança ela é uma convergência de 3 países. São eles: a Áustria, a Prússia e a Rússia. Essa aliança é baseada no princípio de unidade cristã. Você pode perceber que os 3 países são cristãos, mas de religiões diferentes. Enquanto a Prússia é protestante, a Áustria é católica e a Rússia ortodoxa. Entre os principais objetivos da Santa Aliança estavam evitar novas revoluções de cunho liberal, com ideias francesas como eles conheciam, e também controlar levantes nas colônias, levantes inspirados por essas mesmas ideias liberais. Os interesses comerciais britânicos iam de encontro aos interesses de Rússia, Prússia, Áustria. Essas diferenças vão fazer com que, a partir do Congresso de Verona, a Grã-Bretanha se afaste dos assuntos continentais. A partir daí, os britânicos entram num período que a gente vai conhecer como isolamento esplêndido. Nós sabemos que, a partir de 1820,
a Europa conheceria aquilo que nós chamamos de ondas revolucionárias, revoluções de cunho liberal. Mas mesmo nesse contexto de ondas revolucionárias, segundo Henry Kissinger, havia uma certa estabilidade no concerto europeu. O que marcaria, então, o declínio do concerto europeu? Em 1848, em plena Primavera dos Povos, Metternich sai da chancelaria austríaca. Simbolicamente, a saída de Metternich pode ser considerada um turning point para o início da crise do concerto europeu. A acentuação das rivalidades entre a Rússia e a Grã-Bretanha, principalmente por causa das disputas russas em relação ao território turco-otomano, levariam a Europa a um ensaio de um conflito sistêmico. É a chamada Guerra da Crimeia de 1856. Para compreendermos rapidamente essa rivalidade, podemos usar a famosa metáfora do urso e da baleia. A Inglaterra, por dominar os mares, era a baleia, enquanto a Rússia, pelo domínio do grande território que possuía, era o urso. Mas ela tinha uma limitação. Qual a limitação da Rússia? A Rússia não tinha uma marinha poderosa, justamente porque em torno dessa Rússia, a maior parte dos mares ficavam congelados ao longo de grande parte do ano. Qual era a ideia, então? A ideia é que a Rússia pudesse ter uma saída para os mares quentes. E essa saída passava por dois estreitos chamados Estreitos de Bósforo e Dardanelos. Só que esses estreitos estavam sob o domínio do Império Turco-Otomano, um império fraco, decadente, conhecido inclusive como o grande enfermo da Europa. A Inglaterra não queria que a Rússia ganhasse nadadeiras. E essa rivalidade entre a Grã-Bretanha e a Rússia seria o responsável por iniciar a crise que encerraria o concerto europeu. E o fim do concerto europeu se dá definitivamente com o início da Primeira Grande Guerra Mundial. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Estamos postando um vídeo todo sábado às 18 horas. Ok? Vejo vocês na semana que vem. Tá mutado. Tá mutado, professor. Bom, vou repetir. Eu achei o vídeo muito bom, muito positivo, porque ele relembra muitos pontos que foram abordados na semana passada e que, evidentemente, nós trataremos a partir de agora. Tá? A partir de agora, falando mais exatamente da Guerra da Crimeia. Tudo bem, pessoal? Fechamos, então, a questão do concerto europeu, embora a gente pode já assinalar. Então, a Guerra da Crimeia é um turning point no sistema do concerto europeu na ordem de Metternich. Ele vai modificar, vai ser uma ruptura no sistema de Metternich, desse concerto europeu. Então, a gente poderia pensar algumas perspectivas, né, pessoal? Quais eram as expectativas das 5 potências envolvidas em relação antes da Guerra da Crimeia? Vamos lá, falar cada uma delas. Primeiro, Rússia. A Rússia, a partir da gestão do czar Nicolau I, como foi dito pelo autor, como foi dito no início dessa aula, ela queria ter, então, acesso às águas quentes, acesso ao Mar Negro. Tudo bem? Então, havia um desejo expansionista por parte da Rússia. Eram esses anseios, expectativas que envolviam, então, os interesses geoestratégicos da Rússia. Então, a primeira perspectiva, nós estamos falando, então, do período de 1848 a 1853. Então, antes do início da Guerra da Crimeia, que inicia em 1853. Então, a Rússia, a perspectiva geoestratégica era essa, expansionismo ao sul da Rússia, ao sul dos Balcãs, nessa região dos dois estreitos de Bósforo e de Dardanelos, acesso às águas quentes, e expandir, então, a Marinha Russa essa que era impedida, principalmente pelo seu norte e as águas serem congeladas, como foi dito, muito bem dito pelo professor. Tudo bem? A França desejava sair do isolamento político. E para sair do isolamento político, ela tinha que causar um conflito, um atrito entre as potências que faziam parte, né, da Santa Aliança. Santa Aliança constituída, então, pelos 3 membros, como já foi dito tanto por mim na semana passada, e agora assinalado, complementado pelo professor, Rússia, Prússia e Áustria. Normalmente eles dizem que são os países orientais, né, os países orientais. Então, a França queria sair do isolamento político e causar um certo atrito entre essas 3 potências que faziam parte da Santa Aliança. Tudo bem? Falei da Rússia e falei da França. A Áustria estava muito preocupada
em relação a movimentos nacionalistas e movimentos liberais. Praticamente desde 1820, durante todo o período da década de 40, no século XIX, houve movimentos liberais, houve movimentos nacionalistas. Por que a Áustria tinha preocupação com isso, pessoal? Pois era uma nação multiétnica, vocês devem se lembrar que ela detinha possessões territoriais no norte da Itália, na região dos Balcãs, né? Então ela tinha muito receio de que houvessem levantes, insurreições, e movimentos rebeldes por parte dessas possessões territoriais de outros povos, né, já que a Áustria era uma nação multiétnica, tudo bem? E com diferentes povos, com diferentes formações. Tá claro em relação à Áustria esse aspecto, pessoal? Falei então da Rússia, de ter acesso às águas quentes, ao Mar Negro, dos dois estreitos. Falei da França, acabei de falar então a respeito da Áustria. Em relação à Prússia, havia um desejo gradativo de liderar a Confederação Germânica, mas ela encontrava o rival onde? Na Áustria. A Áustria era a principal protagonista da Confederação Germânica, formada por 39 estados, mas ela gostaria de rivalizar, né, com a Áustria por essa liderança, por esse protagonismo. Gradativamente, a política externa prussiana vai se tornando cada vez mais agressiva e seu exército vai ficando cada vez mais treinado e disciplinado. Logo, logo vai haver uma revolução militar dentro da Prússia. O exército prussiano vai se tornar um dos exércitos mais bem treinados e dos mais letais da Europa continental. Tudo bem em relação à Prússia? E, finalmente, chegamos à quinta potência, a Grã-Bretanha. Ela, a partir do final do Congresso, a partir, né, das tratativas do Congresso de Viena, dos seus diversos encontros que ocorreram desde setembro de 1814 a 1815, e principalmente na década de 20, durante o século XIX, a Grã-Bretanha ela começa a se interessar cada vez mais por questões econômicas. Ela estava preocupada com novos mercados consumidores, novos mercados abastecedores, leia-se nisso, matérias-primas. Eu disse na semana passada, ela vai se abster dos assuntos da Europa continental. Ela não está muito preocupada com o que está acontecendo na Europa continental quanto a movimentos nacionalistas, quanto a movimentos liberais. Mas ela tem uma preocupação, então, com a economia. Então, a partir já dos anos 20, dos anos 30, os britânicos vão começar a viver no que os autores chamam em inglês de splendid isolation, ou como o autor, o professor acabou de chamar a atenção, o isolamento esplêndido. Tá, o isolamento esplêndido. Só que, é claro, eles estão atentos a qualquer coisa que pode atentar contra os interesses britânicos. Eles estão atentos a tudo que está acontecendo, embora vão se abster. Só que vai chamar muita atenção o que vai acontecer ali no sul dos Balcãs, no sul da Rússia, no sul dos Balcãs, em relação aos dois estreitos, que é uma tentativa russa de se apropriar de territórios que pertenciam até então ao Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano era reconhecido como um império já enfermo, um país já em decadência, em pleno declínio, né? Então, os ingleses vão estar atentos a essa possibilidade de expansão territorial russa e, é claro, da Rússia se tornar, também ter possibilidade de ter alcance aos mares. Porque, lembra que eu disse na semana passada, pessoal, só resgatando essa ideia, os ingleses não encontravam rivais nos mares, não encontravam rivais nos mares. Ok, pessoal? Então, dito isso, esse é o panorama em relação da Guerra da Crimeia, os antecedentes em relação à Guerra da Crimeia. Aí, pessoal, antes de iniciar, já vou passar aqui, o vídeo não, a apresentação. Só deixa eu localizar aqui. Tá, só um minuto, tá abrindo. Algum de vocês poderia me perguntar, professor, qual a importância de estudar a Guerra da Crimeia? E eu faço essa pergunta provocativa para vocês. Qual a importância de estudar a Guerra da Crimeia? Eu já daria algumas respostas para vocês de antemão, para a gente compreender por que estudar a Guerra da Crimeia, porque eu estou dando atenção a esse estudo. Né? Primeiro, a evolução da história das relações internacionais europeias, que até então as principais potências do mundo, as principais potências mundiais, são as potências europeias. Esse é o primeiro aspecto que eu acho importante frisar para vocês.
Segundo, por que a gente estuda a Guerra da Crimeia? A partir da Guerra da Crimeia vai haver a mudança da ordem conservadora europeia, a mudança do sistema de Metternich para um novo sistema, que vai ficar indefinido, completamente definido, e que vai ser moldado a partir das guerras de unificação alemã, no chamado sistema de Bismarck. O sistema de Metternich, então, vai ser substituído pelo sistema de Bismarck. Só que a Alemanha só vai ser formada em 1870 e 1871. Então, nós vamos ficar num período de indefinição em relação ao novo sistema internacional, pensando isso em termos de Europa. Pessoal, a gente também poderia justificar, a terceira justificativa para estudar a Guerra da Crimeia, a questão de que é o fim da Santa Aliança. A Santa Aliança, essa aliança militar, essa aliança política, que se justificava para intervir em movimentos contra movimentos liberais e contra movimentos nacionalistas. A Santa Aliança é, de fato, pessoal, a grande representação de uma ordem, da ordem conservadora de Metternich. Chega ao fim, então, essa instituição importante, essa aliança militar importante, formada, né, gestada a partir do Congresso de Viena. Pessoal, outro aspecto que é importante, principalmente para aqueles que, porventura, no futuro, vão começar a estudar, a ler, pesquisar sobre a Rússia. A partir do fim da Guerra da Crimeia, e com a derrota russa, os russos vão reconhecer que eles estavam atrasados, tanto do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista militar e do ponto de vista econômico em relação às potências europeias. Vou repetir, reiterar. Então, a Rússia, a partir do fim da Guerra da Crimeia e com a sua derrota, ela vai reconhecer um certo atraso econômico, um certo atraso... Sim, vamos lá, Maria Clara, desculpe. Vamos falar todos os... Em relação à Rússia, Maria? Os motivos de estudar. Vamos, então, todos os motivos. Vamos lá, iniciando. Primeiro, então, Maria e pessoal, internacionalistas. Primeiro, a evolução da história das relações internacionais na Europa. Então, essa é a primeira justificativa. A evolução, né, da história das relações internacionais europeias. Então, essa seria a primeira justificativa para estudar a Guerra da Crimeia. Tudo bem, Maria? Primeiro ponto? Estados Unidos? De certa forma, sim. Mas, Laura, vai ficar muito mais configurado os Estados Unidos a partir da Guerra Civil Norte-Americana, que acontece na década de 60 do século XIX, e da Prússia para o surgimento da Alemanha. Sua pergunta é muito inteligente, Laura. Você já antecipa, de certa forma, o aparecimento de dois novos protagonistas já no século XIX, e que vão ganhar força, cada vez mais força, ao final do século XIX e início do século XX. Mas, sem sombra de dúvida, a Guerra da Crimeia, Laura, além de demonstrar o atraso da Rússia em relação às demais potências europeias, a gente pode dizer que a Guerra Civil Norte-Americana e depois as guerras de unificação alemã é que vão dar força e um novo protagonismo para essas potências que até então não eram vistas como centrais no mundo. Tudo bem, Laura? Respondido? Então, eu complementaria a sua pergunta, que é muito inteligente, nesse sentido. A Guerra Civil Norte-Americana, que vai dar mais força aos Estados Unidos, então é engraçado dizer isso, né? De uma guerra, sai uma nação mais fortalecida. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na semana que vem. E a Prússia, que evidentemente, ao liderar a guerra de unificação alemã, que vai surgir a Alemanha. Então, são os dois novos protagonistas, e de fato, né, Laura, são os dois novos protagonistas em história das relações internacionais B. Então, Maria... E, pessoal, primeiro ponto é a evolução. Por que estudar a Guerra da Crimeia? Primeiro ponto, então, é a evolução histórica das potências europeias, já que essas potências europeias são as potências mundiais em destaque no século XIX. Segundo ponto, pessoal, a gente não pode esquecer que a Guerra da Crimeia representa a mudança na ordem conservadora europeia. Começa a entrar em ruína essa ordem conservadora de Metternich, esse período que vigorou de 1815 até 1848. Claro que a guerra, não vamos esquecer que é de 1853 a 1856. Mas já começa a entrar em ruína, Maria e pessoal, essa ordem conservadora europeia, essa ordem de Metternich. Terceiro ponto, pessoal, que eu acho importante, um dos mais importantes, o rompimento da Santa Aliança. Santa Aliança, responsável por reprimir movimentos nacionalistas, reprimir movimentos liberais, essa Santa Aliança entra também em desagregação a partir da Guerra da Crimeia.
Tudo bem? Maria? Pessoal? Entendendo? Quarto ponto, que eu achei isso também de destaque. O reconhecimento russo no atraso. Atraso em que sentido, pessoal? Atraso econômico, atraso tecnológico e principalmente atraso militar. Nós vamos tratar de alguns aspectos nisso na aula de hoje. Mas os russos vão reconhecer que estão atrasados em relação a diversos pontos, em relação principalmente às potências europeias. E quando eu falo, eu destacaria duas potências europeias em questão, a Grã-Bretanha e a França. Tudo bem? Quinto aspecto, e esse é importante, pessoal, é o isolamento da Áustria. Isolamento da Áustria. A Santa Aliança entra em desagregação, entra em desordem, deixa de existir. A Áustria tinha apoio da Rússia, a Rússia que tinha aquele colosso europeu, né, os 800 mil soldados, não tinha uma marinha tão forte, tanto que vai ser facilmente derrotada, né, pelos britânicos, mas a Áustria, a partir do final da Guerra da Crimeia, ela vai entrar no processo de isolamento. Só que, pessoal, quando ela entra no processo de isolamento e não contando com o apoio russo em futuras guerras, depois do final da Guerra da Crimeia, ela vai ficar muito vulnerável. Por quê? Vai acontecer as guerras de unificação italiana, e qual a guerra que vai tirar também o seu protagonismo em relação às nações germânicas? As guerras de unificação alemã. Né? Vejo que, então, a Guerra da Crimeia ela tem um impacto muito grande. Né? Ela causa o isolamento austríaco, ela já mostra um certo declínio austríaco, e a Prússia vai se aproveitar desse processo para iniciar o processo de unificação da própria Alemanha, não tendo um rival à altura, né, que seria o grande rival à altura, seria a própria Áustria. Tudo bem, pessoal? E, por fim, o que é importante também, que está concatenado esse isolamento da Áustria, porque estudar a Guerra da Crimeia, o final da Guerra da Crimeia vai gerar também o processo, vai desencadear o processo de unificação da Itália e da Alemanha. Ok, pessoal? Ficou claro por que estudar a Guerra da Crimeia? Então, essas seriam algumas das razões por que estudar a Guerra da Crimeia. Tá? Uma das justificativas por que estudar a Guerra da Crimeia. E, pessoal, eu vou tentar sempre, se vocês toparem, claro, primeiro, Segunda Guerra Mundial não tem por que justificar, já, a própria explicação, ela já é, a própria existência do conflito, ela já é necessária e autossuficiente, ela já se justifica por si só. Mas, tanto a Guerra de Unificação Alemã e a Guerra Civil Norte-Americana, eu vou justificar também, vou dar algumas razões, e eu peço gentilmente que vocês façam isso também, no portfólio, no diário de vocês, a respeito disso. Tudo bem? Maria, pessoal, tudo bem? 6 razões por que estudar a Guerra da Crimeia? Professor, pois não. Eu queria entender uma coisa. Por que o Império Austríaco ficou do lado dos ingleses e dos franceses, e não da Rússia? Não, eles não ficaram. Na realidade, eles ficaram paralisados, amedrontados com a expansão russa. Então, eles não tomaram partido. Eles ficaram neutros na Guerra da Crimeia. Eles acompanharam como espectadores a Guerra da Crimeia. E isso para a Rússia foi algo que pesou nas relações bilaterais entre Rússia e Áustria. E aí a Rússia também se descumpriu a qualquer acordo com a Áustria futuramente. Até no processo de unificação italiana, no processo de unificação alemã, a Rússia não tomou partido da Áustria. Também atuou como espectador durante todo esse processo de unificação, tanto da Itália quanto também da própria Alemanha. Ficou claro? Ficou claro. Outra coisa, tu comentou que o sistema do Metternich, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, eu imagino, ele tentava fazer quase uma política de apaziguamento entre a Inglaterra e a Rússia, né? Eu até entendo as boas relações que a Áustria tinha com a Rússia, mas com a Inglaterra, qual seria o motivo de tentar ter uma boa relação com a Inglaterra? Tu entende qual o motivo de manter uma paz entre uma nação que tem um histórico de ter uma aliança há muito tempo, que é a Rússia, e com a Inglaterra, que está tão distante, que representa até um país liberal, né? Que eles não queriam isso para... Era totalmente oposto, não sei se entende o que eu quero dizer, né? Entendi. A Áustria e a Inglaterra uma é reacionária, quase a Áustria,
a Inglaterra liberal? Por que essa tentativa de apaziguar entre a Inglaterra e a Rússia? Vou responder de duas formas. Primeiro, o brilhantismo do Metternich em reconhecer que haveria a possibilidade de um possível confronto militar entre as duas potências, entre Rússia e Inglaterra. Então, ele não queria que acontecesse isso. Então, era importante fazer essa política de malabarismo, tentar conter qualquer ímpeto expansionista dos russos, que era difícil, que com Nicolau I esse ímpeto se tornou cada vez mais explícito. E, no segundo momento, é claro que eles não queriam que os ingleses, já que estavam vivendo um período de splendid isolation, que eles continuassem assim, que eles não interviessem, então, também na Europa continental. Ele reconhecia que a Grã-Bretanha, por ter essa marinha portentosa, né, essa marinha poderosa, era, de fato, um risco à manutenção da paz e estabilidade europeia, embora os ingleses sempre deixaram muito claro, durante esse período, que sempre justificariam qualquer ação através do equilíbrio de poder. Então, se justificava essa política malabarista de bajular e agradar ingleses e russos dessa forma, evitar qualquer conflito, qualquer ameaça de paz e estabilidade. Mas eu digo isso em relação ao próprio Metternich. Metternich tinha ele reconhecia esse aspecto. E um outro aspecto que está concatenado essa ideia, e talvez explique também a sua dúvida, que é muito importante, o Metternich, até os 15 anos de idade, ele não tinha ido à Áustria, né? Ele falava francês fluentemente, ele até evitava falar em alemão. E ele tinha uma frase que era muito interessante, que ele dizia que a Europa é minha pátria. Claro, é muito atrevimento dizer que uma primeira figura política que pensava numa Europa unida, né, consolidada através de um ideário comum, né, de um consenso. Mas, de certa forma, ele tinha essa ideia de que a Europa é minha pátria. Então, ele queria, a qualquer custo, a qualquer preço, manter essa paz, essa estabilidade. Para alguns autores, né, Vinícius e pessoal, eles falam que era uma paz e estabilidade precária, que ela poderia ser rompida a qualquer momento. Só que aqui duas questões que eu faço para vocês, já que o Vinícius fez as perguntas de vocês são sempre muito inteligentes, agora eu vou fazer duas perguntas que eu não quero que vocês respondam, mas que vocês reflitam por 10 segundos, dão aquela cara de tipo, estou pensando na sua pergunta, né? Brincadeira. Mas, pessoal, as guerras chamadas do século XIX são chamadas de guerras localizadas. A Guerra da Crimeia é considerada uma guerra localizada, as guerras de unificação alemã também são chamadas de guerras localizadas, as guerras de unificação italiana e alemã são consideradas guerras localizadas. Ou seja, não são chamadas de guerras sistêmicas. Tudo bem? Então, se a gente for pensar nesse sentido, a Europa vai ficar sem uma guerra sistêmica por quanto tempo? 99 anos, já que as guerras napoleônicas acabaram em 1815. Então, por 99 anos, não houve uma guerra sistêmica. Perguntinha do Silvio Santos aqui, de 1 milhão, né? Por que a Europa ficou tanto tempo sem uma guerra sistêmica? Quais as razões? Quais os motivos? Gostei, eu vi isso, o pessoal fez uma carinha do tipo, tá pensando, estou refletindo, né? Até o Gideon colocou a mão na cabeça para fazer aquela figura de pensador, né? Por que ficou 99 anos sem uma guerra sistêmica entre as potências principais, entre as principais potências europeias? Qual foi a razão? A ordem de Metternich? Concerto europeu? E a segunda pergunta, será que a paz conciliada foi bem sucedida, então, nesse sentido? É uma das razões por ter sido bem sucedida essa questão dos 99 anos sem uma guerra sistêmica? Se vocês lerem autores do século que tratam a respeito do século XIX, historiadores das RI, eles dizem o quê, pessoal? Que o século XIX foi o século da paz. Eles chamam de século da paz porque houve ausência de guerras sistêmicas. As guerras que aconteceram foram guerras localizadas. Pessoal, isso foi uma novidade para a Europa. A Europa, se vocês lerem a história da Europa, sempre foi marcada por guerras sistêmicas, né? Guerras grandes, né? Não guerras localizadas. Lembra qual foi a grande guerra que a gente tratou em história dos RA? A Guerra dos 30 Anos. Deixa eu ver aqui a pergunta da Maria. Sim, Maria. Confirma, né? São os mesmos textos mandados por e-mail, são os que estão disponibilizados no Moodle. Eu deixo sempre tentar disponibilizar para vocês, Maria, nos dois canais de comunicação. Vou deixar um pouquinho agora, Maria, para vocês olharem mais o Moodle, tudo bem? Mas eu sempre tento enviar para vocês também esse material via e-mail. A Heloísa ainda está presente? Está por aí, Heloísa? Oi, tô aqui.
Ah, maravilha. Está acompanhando a aula? Está tranquilo? Gostando? Demais. Ah, maravilha. Então, pessoal, lembra que na semana passada nós falamos sobre a diferença entre paz punitiva e paz conciliada? Mas a Heloísa deve ter assistiu, né, a primeira aula, né? Mas vamos só resgatar essa ideia, e eu já estou ansioso para falar os aspectos gerais da Guerra da Crimeia, mas eu acho importante assinalar, fazer essas duas questões. Pessoal, a paz punitiva é normalmente associada à Primeira Guerra Mundial, ou seja, a paz do Tratado de Versalhes. Por quê? Foram punições territoriais, punições militares, punições de diversos campos para a Alemanha, derrotada na Primeira Guerra Mundial. Lembra que na semana passada, muitos dos alunos e alunas falaram, uma das razões para a ascensão do Hitler, uma das razões do fracasso da República de Weimar foi em virtude desse revanchismo, desse ressentimento dentro da Alemanha, e que o Hitler soube aproveitar muito bem disso em relação ao Tratado de Versalhes, porque qual que era a frase que muitos estão presentes nos discursos do Hitler? Precisamos revisar o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é punitivo. O Tratado de Versalhes puniu a população alemã. O Tratado de Versalhes foi uma vingança das potências europeias em relação à Alemanha. Lembram-se disso? Já leram, já estudaram a respeito disso. Então, a paz de Versalhes, a paz da Primeira Guerra Mundial, é considerada uma paz punitiva. Diferentemente da paz chamada conciliada após as guerras napoleônicas. Por que é chamada de paz conciliada? Porque a França sentou na mesa de negociações. A França, dos Bourbons, que foram restabelecidos no poder, sentaram na mesa de negociações. Então, até Trancou pra vocês também? Sim, é clássico Sim. já, né? Pelo menos uma vez na aula, né? Gente? É, pelo menos Na aula. Heloísa, tu se acostuma, por favor. Oi, Heloísa, tu tá sabendo do portfólio, né? Ah, desculpa, senhor. Ah, vou falar. pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Agora sim, professor. Pessoal, estão me ouvindo? Agora sim. Agora foi. Ele não tá ouvindo, gente. Não. Acho que ele não tá ouvindo a gente. Zé Renato? Oi, estão me ouvindo? Ah, tá, Sim, estamos ouvindo, sim. Ai, pessoal, peço desculpa novamente. Cacetes. Bom, fico alerta para as próximas aulas ao longo do semestre essa questão da queda de energia. Tá? Perdão. Pessoal, estão me ouvindo então? Sim. Maravilha. Onde que foi a interrupção do que eu estava comentando? Acho que tava na paz punitiva, senhor. Ah, perfeito. Explicando que a França estava participando. Perfeito. Então a França pós-Napoleão, ou seja, a França dos Bourbons, que votou então o rei Luís XVIII da dinastia Bourbon, sentou na mesa de negociação. Não houve perdas territoriais, por quê? O território da França foi praticamente mantido intacto. Houve perdas do que eles conquistaram durante o período do Napoleão, que o território francês aumentou a partir da expansão do exército napoleônico, né? E até, por exemplo, artistas intelectuais que admiravam Napoleão viram, não, na verdade ele não é um gênio, ele não é a representação do iluminismo, na verdade é um ditador imbecil. Eu devo ter comentado no semestre passado, quando nós tivemos a aula sobre Napoleão, que até o Brentwood fez uma composição, a chamada a composição, né, da sinfonia chamada Herói, que era dedicada para o imperador Napoleão Bonaparte. Mas depois ele reconheceu que o Napoleão era um sujeito como qualquer outro ditador, né? Ele perdeu a admiração pelo Napoleão, né? Então, pessoal, a França, então, manteve praticamente um território muito maior, que foi, por exemplo, no período do Richelieu, que foi da Guerra dos 30 anos. Então, não houve ali punições graves, onerosas à França dos Bourbons. Tudo bem? Então, é por isso que a gente poderia fazer uma comparação entre paz punitiva e paz conciliada. Então, as duas perguntas que eu quero que vocês respondam no portfólio, que vocês reflitam também, após o final dessa aula, será que foi a ordem europeia de Metternich que manteve a Europa, então, sem uma grande guerra sistêmica por 99 anos? 99 anos sem uma guerra sistêmica, sem uma guerra entre as principais potências. Quais são as razões? Quais foram as motivações para não ter ocorrido essa guerra? Eu gostaria que vocês refletissem um pouco a respeito disso,
né? Por que ficou a Europa sem uma grande guerra sistêmica durante tanto tempo, né? Porque os autores normalmente chamam de período de paz, né? Um século da paz, né? E segundo, para vocês refletirem um pouquinho a respeito dessa ideia de paz punitiva e de paz conciliada. Sem sombra de dúvida, Gabriela, é agora mesmo. Vamos lá. Então, a primeira, porque a Europa ficou 99 anos sem uma guerra sistêmica, né? Quais as razões? E a segunda, comparar a paz punitiva e a paz conciliada. Tá? Para vocês refletirem. Tudo bem, pessoal? Professor, Pois não, vamos lá. pode falar primeiro. Não, Vamos lá, é Pedro. que eu já tinha colocado essa parte da paz punitiva e paz conciliada na primeira aula. Daí eu queria saber se não tinha problema de colocar a outra na primeira aula também, para não ficar, para colocar só da Guerra da Crimeia na outra aula. Tá mais organizado. Não, pode ser. Se você já mencionou isso na primeira aula, não tem nenhuma dificuldade, não, Mayara. Mantém só na primeira aula, assim. Tá? Mas você pode também tentar justificar, né, Mayara? Aí você vai tentar, talvez, repetir, se você acredita que a paz conciliada foi um aspecto, um componente para evitar a guerra. Tá? Então, aí talvez você tenha que recorrer a essa argumentação. Diga, Pedro, por favor. Sim, eu estava lendo aquele livro História das Relações Internacionais Contemporâneas, que tem o capítulo do Amado Servo, e inclusive ele comenta nesse capítulo que depois da Guerra da Crimeia foi difundida quase uma nova mentalidade sobre a forma de se fazer guerra, que eles viram que não precisava ser uma coisa tão destrutiva, mas podia ser uma coisa bem mais localizada e não com o objetivo de destruir totalmente o inimigo, né? Então, acho que em relação a essa primeira pergunta que o senhor fez, talvez, inclusive, esse novo pensamento de fazer guerra, né? De se pensar porque isso se tornou mais como uma forma de remodelar fronteiras, às vezes. Então, não necessariamente uma coisa tão destrutiva como era antigamente, como foram as guerras napoleônicas, por exemplo. Perfeito, Pedro. Eu acho que também é uma abordagem interessante, como a do Servo Luiz explora no livro História das Relações Internacionais, né, contemporâneas, e que então estaria ligado, como você disse, a essa nova mentalidade. E é interessante depois você pensar, Pedro, e por que essa mentalidade vai ser modificada ao longo do século XX, né? Principalmente no tocante à Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então também é uma perspectiva que você poderia utilizar nesse componente mais psicológico, de nova mentalidade, de guerra localizada, também para tratar a respeito disso. Pessoal, acho que é uma reflexão, Pedro e pessoal, bastante válida, né? Pensar quais as razões, quais as motivações, porque ficaram 99 anos sem um grande conflito, um conflito sistêmico nesse sentido. Tudo bem? Por nada, Gabriela, à disposição. Ok, pessoal? Vamos, então, agora à questão da Guerra da Crimeia, agora analisar de fato a Guerra da Crimeia, e feito, então, lançado esse desafio, né? Então, tem alguém que quer perguntar? Professor? Pois não, fica à vontade. Não, o Pedro ele tocou no aspecto psicológico, e ele citou a questão da toda mentalidade. Outro aspecto também que eu estava pensando sobre a questão do século XIX, principalmente, é sobre o boom científico, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que deu aquela ideia da Belle Époque, da ideia de que nós estamos evoluindo a mais que a guerra, nós chegamos num estado de evolução que nós não precisamos mais da guerra, sabe? Então, tipo, esse aspecto da mentalidade principalmente do boom científico do século XIX pode ter sido um fator ou antecessor, um fator que veio depois da questão da paz meteorita. Sim, só que eu vou fazer uma observação na sua fala, que também é muito, muito boa. A Belle Époque
são os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, a mudança do século XIX para o século XX. Então, os homens e mulheres, os seres humanos que viviam naquela época, principalmente no que tange aos europeus, eles achavam que agora era um momento de paz, prosperidade, avanço tecnológico, avanço científico em todos os aspectos, avanço nas artes. Então, é interessante que as sociedades europeias, sociedades de praticamente todos os países ali da Europa Ocidental, eles reconheciam que era um momento de estabilidade, de paz, de progresso, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Né? É interessante que nós vamos tratar a respeito disso quando nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Né? Como que a Primeira Guerra Mundial ela quebra um pouco essa perspectiva de progresso, promoção da paz, prosperidade, entre outros. Né? Mas, é claro, os seres humanos naquela época tinham essa percepção, essa convicção de que eram novos tempos, né? E que aquele século XIX, principalmente o que marca as guerras napoleônicas, tinham ficado para trás, essa época tinha ficado para trás, né? Então, é bem interessante se relembrar a respeito da Belle Époque, e principalmente essa perspectiva do ponto de vista psicológico, eu acho que é muito importante a gente tratar, a gente discutir, que é relativa a esse sentimento, essa euforia que tinha a população em relação a esse novo século que se descortinava, né? Mal imaginavam aqueles que iniciaram o século XX que não seria uma época de paz, tampouco, não só também de prosperidade, né? Mas é bem interessante para a gente tratar na aula que nós vamos discutir a Primeira Guerra Mundial. Mas obrigado, José. Pessoal, tranquilo então? A aula tá boa? Tá oportuna? Então, agora, aspectos gerais da Guerra da Crimeia, vamos tratar a respeito disso e vamos dar avanço. Então, já conseguimos visualizar aí, né, pessoal? Vamos lá, então. Aspectos gerais da Guerra da Crimeia. Essa é uma imagem de um filme, né, da Brigada Ligeira, que faz uma homenagem à Brigada Ligeira, né, britânica. Vamos lá, então. Interessante essa citação desses três autores, né, desse grande manual a respeito de guerras, e os três autores dizem o seguinte: a guerra é o lugar das incertezas e do acaso. Ela ocorre em um ambiente de informação imperfeita, que decorre tanto de ações deliberadas do inimigo, a fim de causar essas incertezas, quanto dos próprios elementos naturais do ambiente em que ela acontece. Tá? Então, é uma frase que eu achei bastante emblemática para a gente iniciar a discussão da Guerra da Crimeia. Então, como vocês sabem, a Guerra da Crimeia foi um conflito que se estendeu de 1853 a 1856, na Península da Crimeia, no Mar Negro, no sul da Rússia e nos Balcãs. Então, aqui mais ou menos o mapa para a gente visualizar, né? Então, a Rússia queria ter acesso às águas quentes entre os dois estreitos de Bósforo e o estreito de Dardanelos. Né? A batalha praticamente ela ocorre ali naquela região, né, de Sebastopol, de Sinop, né? E ainda, evidentemente, as batalhas marítimas, né, batalhas navais que vão acontecer entre a Rússia e a própria Inglaterra. Tudo bem? Não se esqueça que, então, essa região a região da Crimeia correspondia a um domínio do Império Turco Otomano, um país reconhecidamente enfermo, né, pelas demais potências europeias. Quais foram os países envolvidos, então, na Guerra da Crimeia? Envolvido, de um lado, o Império Russo, já agora com o czar Nicolau I, irmão mais novo do czar Alexandre I, que lutou nas guerras napoleônicas, e uma coligação integrada pelo Reino Unido, pela França. Olha, aparece um novo personagem aqui, o Reino da Sardenha, né? Corresponde à Itália, formando, então, a Aliança Anglo-Franco-Sarda, e o Império Otomano, atual Turquia. Então, esta coligação, que contou ainda com o apoio do Império Austríaco, foi formada como reação às pretensões expansionistas da Rússia. Tá? Pessoal, qual que era a motivação da guerra do ponto de vista oficial? Né? Em 1852, o imperador, né, francês Napoleão III, que ele tinha dado um golpe, né, foi eleito presidente, e ele deu um golpe, ele se tornou imperador. Né, ele era sobrinho do Napoleão Bonaparte. Né, ele persuadiu, né, o sultão turco a conceder-lhe o título de protetor cristão nessa região, né, do Império Otomano, né, que normalmente esse título era atribuído aos czares russos, né, e o Napoleão III, né, para provocar, ele pediu esse título,
né? E o sultão concedeu esse título ao Napoleão III. O czar Nicolau I se sentiu extremamente ofendido, porque dizia ele que ele era o protetor, né, da população cristã naquela região. Não se esqueça que o Império Otomano muçulmano, né? E aí o czar Nicolau I, muito indignado com esse recebimento desse título pelo Napoleão III, pelo sultão, ele mandou alguns emissários russos fazer as tratativas com o sultão turco. E aí o sultão turco tratou muito mal os emissários russos, que foram lá para negociar essa questão do protetor das populações cristãs naquela região. Pessoal, se formos pensar numa perspectiva bastante realista, a guerra tem sentido por uma questão de títulos, de título do protetor da população cristã? De forma alguma, né? Parece uma coisa, como eu disse no início, uma guerra sem sentido e sem justificativa, né? Uma questão, parece até uma guerra, questão de egos, né? Mas qual que era, de fato, as razões oficiosas? Já tinha dito isso claramente para vocês. A Rússia queria ter acesso às águas quentes, ela queria tomar aquelas regiões do Império Turco-Otomano. Parece muito daquelas fábulas de Esopo, provavelmente vocês já leram, que fala a respeito do lobo e do cordeirinho, né? O cordeirinho está tomando água abaixo do lobo, e aí o lobo diz para o cordeirinho que ele está sujando a água que ele está bebendo. Já lembra dessa fábula famosa do Esopo, que fala a respeito disso? Então ele estava criando, de fato, o czar Nicolau I, ele estava criando um atrito, uma confusão com o sultão turco, né? E é claro, e a questão da França? Por que o Napoleão III reivindicou esse título de protetor dos cristãos? Ele queria, de fato, causar uma confusão entre Rússia, Áustria e Prússia, né? Na verdade, ele causou confusão com a própria Rússia, né? Então, se a gente for pensar mais claramente, quem foi, de fato, o causador da Guerra da Crimeia foi a França. E a França queria sair, de fato, do isolamento político e, ao mesmo tempo, provocar os membros da Santa Aliança. Essa foi, então, uma questão geoestratégica por parte do Napoleão III. Né? O Napoleão III, que era chamado de Esfinge das Tulherias. Por que ele era apelidado de Esfinge das Tulherias? Porque ele dizia que ele fazia planos assim ocultos que os demais inimigos não percebiam. Esses planos, essa orquestração diabólica e maligna ou maquiavélica por parte do Napoleão III. Então, ele recebeu esse apelido de Esfinge das Tulherias. Então, ele traçava planos que não eram percebidos pelas demais pessoas que estavam à sua volta. Tudo bem, pessoal? Ficou clara essa ideia do oficial e oficioso? Então, a questão oficial era porque uma divergência entre a questão de quem seria o protetor das populações cristãs naquela região, entre o Napoleão III e o czar Nicolau I. Mas, na verdade, por trás de tudo isso, havia da França, da tentativa de sair do isolamento político e causar um conflito, um confronto entre os membros da própria Santa Aliança, e, por outro lado, a Rússia, que desejava o quê, pessoal? O expansionismo russo no sul da Rússia, no sul dos Balcãs, e alcançar, então, acesso às águas quentes, acesso ao Mar Negro. Tudo bem? E a Inglaterra, por que vai participar desse processo, sendo que ela está vivendo? De novo. Sim. Vaquinha pro Zé Renato pra... Opa, voltou? Voltou? Tá tudo bem, professor. Bom, pessoal, seguinte. Onde que eu parei? Falei da Inglaterra, que ela tinha então receio. Tava começando a falar da Inglaterra. Tá, a Inglaterra, que estava vivendo num período de splendid isolation, de abstenção dos assuntos da Europa continental, chamou a atenção, então, a possibilidade de expansionismo russo naquela região. Não era do interesse inglês da Rússia ter uma esquadra naval forte. Então, ela tinha que intervir nesse processo. Tudo bem? Veja, então, como que foi a Guerra da Crimeia, porque alguns autores dizem que foi uma guerra sem sentido e poderia ter sido, de fato, evitada. Ficou claro, pessoal? Então, essa ideia de motivos oficiais e motivos oficiosos? Sim?
Tudo bem? Tem alguma dúvida, pessoal? Claro, né? A Inglaterra praticamente já manda a esquadra naval, ela manda a esquadra naval para a região dos Estreitos, e aí o Império Turco Otomano se vê no direito de declarar guerra à Rússia, e a Rússia declarar guerra também ao Império Turco Otomano, né? Porque aí o Império Turco Otomano se viu protegido pelos britânicos, em virtude da esquadra naval, e os russos, que Nicolau I que estava ofendido, né, por terem tratado tão mal os seus emissários, que iam tratar a respeito de seu protetor dos cristãos na região, então, do Império Turco Otomano. Por favor, Vinícius, por favor. Ô, professor, durante as guerras napoleônicas teve um momento em que a Rússia, o Alexandre I, faz um pacto com Napoleão, e eles se tornam aliados por um curto período, e tem conflitos entre os ingleses e os russos, né? Então, a partir disso, a gente pode chegar à conclusão que a Rússia já tinha uma esquadra naval, né? Então, qual seria a dominação da Crimeia, da região da Crimeia não significaria uma mudança muito grande, porque a Rússia já tinha uma esquadra naval, já tinha acesso ao mar por São Petersburgo. Então, o que muda? Porque a Inglaterra tinha um receio tão grande, visto que a Rússia era um país atrasado, era um país que não tinha investimento. Então, que receio? Tem outro motivo para justificar esse receio? Porque a entrada pelo mar já tem, em São Petersburgo, né? Ali pela região da Crimeia seria outra entrada, mas e o investimento? Não tem investimento, então por quê? Muito das relações internacionais também, Vinícius e pessoal, é muito marcada pelo temor de um futuro, né? De uma projeção de poder futuro. Então os ingleses reconheciam que talvez eles tendo ali uma esquadra naval, eles poderiam prosperar em questão de anos, e talvez se tornar uma ameaça aos interesses geoestratégicos, geoeconômicos também dos ingleses. Havia um risco também de domínio da esquadra russa naquela região, que também poderia afetar os interesses geoeconômicos dos ingleses. Então foi uma questão, assim, como eu posso dizer, preventiva. Vamos usar esse termo. Foi uma questão preventiva dos ingleses evitarem esse desenvolvimento da força naval russa. Porque eles já reconheciam, eles têm um exército poderoso, mas reconheciam que com uma força naval, com uma esquadra naval que poderia crescer ao longo do tempo, poderia se tornar uma ameaça do ponto de vista geoestratégico e do ponto de vista geoeconômico. Sua pergunta é inteligente, porque se você for pensar também na Primeira Guerra Mundial, os ingleses vão se aproximar dos franceses, no contexto da Primeira Guerra Mundial, por temor também dos alemães terem uma esquadra naval também perigosa aos interesses britânicos. Tanto que tem alguns autores, pessoal, que são tão audaciosos, ousados, que dizem que, claro, tem vários justificativos para o início da Primeira Guerra Mundial, mas tem alguns autores que dizem, adotam uma historiografia, que os ingleses foram responsáveis pela Primeira Guerra Mundial à medida que eles se aproximam dos russos e dos franceses e procuram, porque vinham e reconheciam uma possibilidade de uma esquadra naval alemã, de uma esquadra naval alemã temível, né, que poderia também afetar os interesses britânicos. Então tem alguns autores que defendem que os britânicos tiveram também a sua parcela de responsabilidade no início da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente pode fazer um comparativo entre esses dois momentos históricos, que havia, então, esse temor preventivo, né? A gente pode tentar utilizar esse termo, prevenção, em relação a uma possibilidade futura, iminente, né? Aí entra naquele conceito também, né, Vinícius, pessoal, de percepção-ameaça. Ameaça o quê? Potencial, não real, mas potencial. Então, esse termo de percepção de ameaça também, ele pode ser também uma justificativa inglesa para essa intervenção. Tudo bem? Então, foi formado como uma reação às pretensões expansionistas da Rússia. Vamos continuar então, pessoal. Então, os objetivos. Vamos repetir e reiterar aqui, pessoal. Espero que não caia de novo o sinal. A Rússia, Czar Nicolau I exigiu o direito de proteger os cristãos ortodoxos que estavam sujeitos ao Império Otomano. Ele entrou em conflito com a França pelos direitos das igrejas ortodoxas russas e católica romana nos lugares sagrados da Palestina, discurso oficial, como já tinha dito para vocês, mas na realidade, por trás desse discurso ligado a uma questão religiosa, cultural, era o acesso ao Mar Negro, águas quentes do discurso oficioso. A Turquia, a Grã-Bretanha e a Áustria tinham conter e pôr fim à expansão russa no sul, e a França, que queria sair do isolamento e recuperar o legado napoleônico. É interessante que ao final da guerra,
a França consegue sair do isolamento, consegue recuperar o legado napoleônico do seu exército. O exército, novamente, mostrou o seu poder, a sua força, na Guerra da Crimeia, né? Até os franceses riram muito das tolices militares adotadas pelos britânicos, principalmente nesse ataque da Brigada Ligeira Britânica, que entrou para os anais das tolices militares do mundo, né? Se você for ver as piores tolices já adotadas, estratégias adotadas, táticas adotadas e erros históricos, erros estratégicos e erros táticos, foi esse ataque da Brigada Ligeira, né, dos ingleses na Guerra da Crimeia, né? Então, os franceses conseguiram recuperar esse legado napoleônico. Mas, pessoal, uma provocação, né? Recuperam o legado napoleônico, saem do isolamento político, mas levam a Áustria para o quê? Para o isolamento político. A Áustria perdeu o apoio, né, da Rússia. E o que vai acontecer gradativamente? A unificação italiana e a unificação alemã. E qual foi algo que eu sempre repito e reitero para vocês em relação à política externa francesa? O temor de um Estado forte nas suas fronteiras. Ela participa da Guerra da Crimeia, sai do isolamento político, recupera o legado napoleônico, mas ela enfraquece a Áustria. À medida que enfraquece a Áustria, o que acontece? Unificação italiana e o pior medo dos franceses, a unificação alemã, o seu pior rival, o seu pior inimigo, praticamente em 2 guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e a gente não pode esquecer também da Guerra Franco-Prussiana. Não é verdade? Veja como que interessante, né? Como os fatos, fenômenos, eles se ligam, né? Tanto do ponto de vista geoestratégico nesse sentido. Ficou claro, pessoal? Tudo bem? Entenderam o raciocínio? Não sei se... Muito bem, vamos prosseguir então. Então, o motivo das vitórias dos aliados, né, dos franceses, ingleses e do Reino de Sardenha. Nessa guerra foi importante o papel da Marinha de Cruz pela França e o Reino Unido, e a chave foi capturar o porto de Sebastopol. Né? Então, a chave, do ponto de vista tático e estratégico, foi a tomada do porto de Sebastopol. Acabaram rapidamente com a esquadra russa. Né? Então, aí foi um confronto do ponto de vista mais militar, do ponto de vista do exército. Aqui, melhorando aqui os termos. Mas os motivos da derrota russa, pessoal, que a gente pode assinalar: os navios russos eram feitos de madeira, pouco resistentes ao mar. A potência de fogo russa era inadequada, suas tripulações mal treinadas. Os aliados tinham mais navios de guerra a vapor. Vejo que, então, isso pesou também, do ponto de vista principalmente tecnológico, ao lado dos aliados. Os soldados russos estavam também mal treinados. Destaco isso aqui do ponto de vista do exército. Os mosquetes russos alcançaram 200 metros, enquanto dos ingleses, franceses e de Sardenha alcançavam até 1.000 metros. Então, pessoal, do ponto de vista tecnológico, isso pesou, né, na vitória dos aliados, frente também à questão dos russos. Motivos, então, para a derrota russa. A liderança russa também, pessoal, era vista como inadequada. Isso principalmente pelas rivalidades pessoais, incapaz de produzir uma estratégia geral. Engraçado, pessoal, se vocês forem fazer uma análise de várias batalhas, de várias guerras que acontecem ao longo da história da humanidade, esse é um aspecto que sempre os autores analisam. As lideranças, que normalmente rivalizam para quem vai ser o grande líder para adotar uma estratégia geral. Isso acontece na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial, e na Guerra da Crimeia também uma justificativa, a rivalidade entre os principais líderes generais russos e a não adoção de uma estratégia geral. Isso também é uma outra justificativa do ponto de vista estratégico, do ponto de vista tático. Tudo bem, pessoal? Não se esqueçam que todos esses pontos estão... esse PES está disponível na aula número 2, ok? Não havia ferrovias ao sul de Moscou. Então, vejam, pessoal, se não havia ferrovias ao sul de Moscou, e se a região que está acontecendo ao sul da Rússia, demorava o quê? Para chegar mantimentos, para alimentar as tropas, e também suprimentos, né? Suprimentos em todo sentido, para alimentar as tropas e também para abastecer do ponto de vista militar. Então, a questão logística pesa contra a Rússia. Isso é um aspecto também acarreta a derrota da Rússia. Então, pessoal,
tanto os estoques de balas e munições também estavam em piores condições, estavam muito mal conservados. Isso também vai pesar do ponto de vista contrário à Rússia. Então, pessoal, a gente poderia dizer, a derrota veio por questões estratégicas, a derrota russa veio por questões táticas, a derrota russa veio também por razões logísticas, né? Não havia ferrovias, então havia dificuldade de chegar a esses suprimentos, esses mantimentos, e o envio de tropas, mantimentos e munições, vejam lá, demoravam 3 meses, enquanto dos aliados levavam 3 semanas. Então chegavam novos soldados ingleses, franceses do Reino de Sardenha em 3 semanas, novos mantimentos e munições em 3 semanas, enquanto dos russos demoravam até 3 meses. O exército mal treinado, mal equipado, e isso vai pesar, então, contra a Rússia na Guerra da Crimeia. Ok, pessoal? Então a gente pode chamar que a derrota veio por questões estratégicas, questões táticas, questões logísticas, né, e a falta de uma estratégia geral, isso muito em virtude da rivalidades pessoais entre os generais. Esses, então, são pontos que culminaram na derrota russa. Como tinha dito para vocês, essas derrotas, do ponto de vista tático, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista logístico, levaram ao reconhecimento russo de atraso econômico, de atraso tecnológico, de atraso militar em relação às principais potências europeias. E aí eu queria chamar a atenção, leia-se França e Inglaterra. Ok, pessoal? Posso prosseguir? Informações complementares. Aí já são mais alguns dados relativos à guerra, né? William Russell foi o primeiro correspondente de guerra, olha lá, Heloísa, foi o primeiro correspondente de guerra considerado pelos livros de história, né? Então ele acompanhou, ele trazia as principais notícias para a população inglesa, né? Então ele foi o primeiro correspondente de guerra do mundo moderno, do mundo contemporâneo. O Roger Fenton, que acompanhava o Russell, foi o primeiro fotógrafo de combate no mundo, então ele acompanhou e também trazia as principais imagens fotográficas da Guerra da Crimeia. E aí, pessoal, um aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando o país tem o peso da opinião pública, isso influencia e determina muito sua política externa. Isso pesou muito em relação aos britânicos. Então, à medida que o Russell e o Fenton traziam notícias a respeito da Guerra da Crimeia, a população britânica ficava um pouco... não aceitava de bom grado jovens ingleses morrendo nessas batalhas da Guerra da Crimeia. Então, vejo o peso da opinião pública num país que tem uma característica de ser um país liberal, né? E, pessoal, por que eu estou destacando isso? A Guerra do Vietnã tem o peso também dessas imagens, da cobertura internacional, da cobertura dos próprios jornais norte-americanos e dos próprios jornais de todo mundo em relação aos jovens americanos, norte-americanos que morreram na Guerra do Vietnã. Então, pessoal, vejo que a guerra é até um tema muito interessante, esse que eu estou lançando para vocês, né? Guerra, cobertura da guerra pelos veículos de comunicação, né? E a opinião pública, que tem um peso grande em termos de política externa, principalmente países liberais, né, em relação à guerra. Então, uma característica, por exemplo, dos ingleses de não quererem que os ingleses participassem de todas as guerras do século XIX, né, e sempre uma resistência, né, em relação a esses conflitos bélicos, né. Claro que aí vai ter uma característica em relação à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas a gente vai tratar na Segunda Guerra Mundial que os ingleses evitaram ao máximo entrar na guerra ou serem agressivos em relação a Hitler. E eu vou trazer esses pontos, eu vou destacar esses pontos quando nós vamos falar dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial. E eu posso até dizer para vocês, pessoal, existe historiografia que os ingleses poderiam até ceder algumas regiões da própria Polônia para agradar e acalmar o Hitler, tá? Mas é claro que a população já não ia mais favorecer o Chamberlain, Neville Chamberlain, como aconteceu no Acordo de Munique, né? Para muitos autores já dizem que o Acordo de Munique cessou ali a paciência dos ingleses em relação a Hitler. Tudo bem? Mas o que eu queria destacar é a questão da opinião pública, cobertura internacional dos eventos ligados à guerra. Tá ok, pessoal? Ok? Sim? Vamos lá, então. Outro aspecto, as pioneiras enfermeiras, a Florence Nightingale e a Mary Sankoh, nasceram na Jamaica. Esse também é um aspecto bastante interessante, enfermeiras participam, né? E eu até destaquei nas aulas de teoria, que são nossos encontros de sexta, como que
as mulheres estão sempre ausentes, né, em termos de discutir sobre guerra, mas elas sempre participaram, não apenas como vítimas, e, como eu tinha dito também na aula de sexta-feira, lembra que nós tratamos a respeito disso, também atuaram também como protagonistas na guerra, né, e isso estão presentes tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Né. O Lord Cardigan usou um casaco de lã, uma curiosidade, né, que veio a ter o seu nome, né, já ouviram falar a respeito disso. As botas, o 55º Regimento deixaram para trás as botas, por isso os homens eram vistos em luta na neve, sem botas, mas com 2 pares de meia. Também foi um aspecto emblemático das guerras da Guerra da Crimeia. Como você conhece esse pessoal? Humilhação à Rússia. Aí, ó, Vinícius, proibição da Marinha Russa no Mar Negro, vejo que isso foi um aspecto que agravou, né, a questão da Marinha Russa no Mar Negro, né, e aí os ingleses, de uma forma preventiva, evitaram, então, a possibilidade de um rival, né, do ponto de vista de uma guerra naval, de confrontos navais, o fim da Santa Aliança, o fim da Quádrupla Aliança, o fim da Ordem de Metternich, a França saiu do isolamento político, a Marinha Britânica saiu fortalecida, cada vez mais, né? Então ela vai poder, né, pessoal, viver cada vez mais o seu período de splendid isolation, ou seja, de isolamento esplêndido, e inicia também um processo de isolamento da Áustria. Esse último ponto é importante, pessoal, por quê? Já tinha dito isso umas 3, 4 vezes nessa aula de hoje. Vai gerar a unificação italiana e a unificação alemã, né? A Itália vai reconhecer uma certa vulnerabilidade, debilidade da Áustria, e a mesma coisa em relação ao quem? A própria Alemanha. A Prússia que vai liderar o processo de unificação da própria Alemanha. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não? Vocês ficaram quietinhos, ficou ruim a aula? Calma aí, senhora, a gente tá anotando, é que é muita coisa aqui. É, sim, eu quero fazer uma pergunta, mas eu tô anotando ainda também. Tá bom. Fico mais tranquilo, então. Tô com medo agora tô com medo que eu tenha caído, eu tô falando sozinho, né? Vocês tinham que ter uma câmera aqui me filmando quando cai, né? Então, legal, Larissa, obrigado. Aí, pessoal, eu ia fazer isso aqui, mas eu vou deixar para lá. Foi numa apresentação de um paper que eu desenvolvi, que eu faço uma análise da Batalha de Balaclava, né? Peguei aqui algumas imagens de alguns filmes famosos que fizeram a respeito da Brigada Ligeira, e aí eu tinha toda uma apresentação que eu fiz num congresso de História Militar. O interessante é que esse paper que eu fiz é, então, intitulado Arte da Guerra, uma análise da Brigada Leve Britânica na Batalha de Sebastopol, a partir da obra de Sun Tzu. Então, eu peguei o livro do Sun Tzu, Arte da Guerra, e alguns itens da Arte da Guerra, analisando a Batalha de Balaclava, né, que fala um pouquinho mais a respeito da Brigada Ligeira. Vou fazer o seguinte, pessoal, vocês estão anotando, refletindo um pouco mais a respeito da aula, eu vou passar um vídeo que faz mais ou menos um resumo, síntese da Guerra da Crimeia. Tudo bem? Aí eu abro para possíveis dúvidas, ainda gravando a aula. Espero que não caia, oxalá, e depois a gente tem aquela conversa pós-gravação, se assim vocês o quiserem. Tudo bem? Vamos lá, então. Vou interromper aqui a apresentação. E vamos, então, para o vídeo. Um vídeo bem didático, muito didático, a respeito da Guerra da Crimeia. Deixa eu ver se vocês já estão visualizando. Ok? Tem alguém que falou alguma coisa aqui? Ok, Rayane. Ok, Ana. Maravilha. Vamos lá, então. Começar a assistir. Para a Guerra da Crimeia. Aí sobre a Guerra da Crimeia. Um conflito que seria um dos maiores e mais sangrentos do século XIX. Opa! Essa guerra envolveu de um lado o Império Russo contra o Império Otomano, a França, o Reino Unido e o Reino da Piemonte-Sardenha. Em 1853, o Imperador Russo era o defensor dos cristãos no território do Império Otomano. E além disso, a Rússia queria aumentar sua influência sobre a Península dos Balcãs. E principalmente, os russos queriam recuperar Constantinopla, pois o Império Russo almejava ser a terceira Roma. E além disso,
a conquista de Constantinopla também daria acesso à Rússia ao Mar Egeu e ao Mar Mediterrâneo. Porém, o novo presidente francês, Luiz Napoleão Bonaparte, que depois tornaria o imperador da França, começou a contestar essa situação, pois o mesmo estava melhorando as relações da França com a Igreja, e além disso, queria recuperar o prestígio francês, que havia sido destruído depois da derrota francesa nas guerras napoleônicas. E para impor isso, Napoleão III mandou navios de guerra para o Mar Negro. O imperador Nicolau I enviou um ultimato para o Império Otomano, pedindo para que todas as terras ortodoxas sob domínio otomano ficassem sob sua proteção direta. O Reino Unido tentou mediar as tensões entre as três nações, porém, os britânicos falharam em sua tentativa de diminuir as tensões. Com isso, a Rússia invadiu os estados vassalos do Império Otomano, entrando nos principados da Valáquia e da Moldávia. A Rússia pensava que com isso, outras nações entrariam na guerra, principalmente o Império Austríaco e o Reino Unido, para aproveitar o momento de fraqueza que o Império Otomano passava e adquirir novos territórios. Porém, essas duas nações ficaram enfurecidas com a agressão russa contra o Império Otomano, pois a Áustria não queria que o Império Russo aumentasse sua influência sobre os Balcãs, e o Reino Unido não queria que a Rússia aumentasse sua influência sobre o Mar Negro. Então, em 16 de outubro, o Império Otomano declarou guerra contra o Império Russo, sabendo que teria a ajuda anglo-francesa. Os russos rapidamente avançaram no território otomano banhado pelo Mar Negro, e além disso, os russos destruíram a frota otomana na Batalha de Sinope. Em março, os britânicos e franceses declararam guerra contra a Rússia, iniciando assim a Guerra da Crimeia. Os russos tentaram uma nova ofensiva, mas a Áustria obrigou a Rússia a se retirar dos principados otomanos do rio Danúbio. Esse movimento teve efeitos extremamente negativos para os dois lados, pois a Áustria perdia seu único aliado, a Rússia, e a Rússia perdia o controle dos principados otomanos, dificultando assim futuras operações nos Balcãs. Em setembro de 1854, as forças anglo-francesas desembarcaram na Crimeia, ao norte de Sevastopol. Os 3.000 soldados tinham força inicial de 52.000 soldados. Depois dessa derrota, os russos Voltou? Voltou. Agora voltou. Vamos lá. Tá muito bom o vídeo, né? Complementa várias ideias e traz alguns elementos novos também para análise da Guerra da Crimeia, né? Esse que é um aspecto muito positivo. O José virou o Rei Sol ali, ó. Vamos lá, vamos prosseguir com o vídeo. Opa! Ah, não, é aqui. Peraí, isso mesmo. recuaram para a cidade fortificada de Sevastopol, onde as forças anglo-francesas fariam um cerco. Os russos tentaram quebrar o cerco nas batalhas de Balaclava e Inkerman, onde, em Balaclava, ocorreu a famosa carga da Brigada Ligeira, onde, tentando atacar uma posição fortificada russa, os britânicos lançaram uma brigada de cavalaria. Essa teve 1/3 de seus soldados mortos. E na batalha de Inkerman, os russos sofreram 12.000 baixas de uma força inicial de 68.000 soldados. E os britânicos tiveram 4.000 baixas de uma força inicial de 13.000 soldados. No final de maio, as forças anglo-francesas capturaram Kerch, tendo assim acesso ao Mar de Azov, e dificultando ainda mais as operações logísticas russas na Crimeia. A última tentativa russa de quebrar o cerco de Sevastopol foi na Batalha de Traktin, onde foram novamente derrotados com grandes baixas. E em setembro de 1855, os ataques a Sevastopol se iniciam. Pouco tempo depois, Sevastopol finalmente caía nas mãos da coalizão anti-russa. A queda de Sevastopol foi o último grande acontecimento na Guerra da Crimeia. Porém,
Essa guerra não se desenrolou apenas na Península da Crimeia e nos Balcãs, mas também no Cáucaso e no Mar Báltico. As operações russas no Cáucaso foram dificultadas pelo terreno montanhoso, e no Mar Báltico, as frotas anglo-francesas apenas bombardearam portos russos. Conversações de paz se iniciaram no início de fevereiro em Viena. Porém, o Tratado de Paz viria depois da Convenção de Paris com o Tratado de Paris. Nesse tratado, a Rússia teve que ceder o sul da Bessarábia ao Principado Otomano da Moldávia. Os russos não poderiam manter bases ou forças navais no Mar Negro, além de renunciar a qualquer pretensão nos Balcãs. Com essa guerra, os russos iniciaram suas hostilidades com os austríacos, além de que esse movimento ousado do czar Nicolau I fez grandes gastos para a Rússia, que levaria a vender o Alasca para os Estados Unidos em 1867. O Reino Unido, depois dessa guerra, iniciou uma grande política de isolamento da Europa, focando em expandir seu império colonial. A França conseguiu aumentar seu prestígio e sua moral na Europa com a vitória sobre a Rússia. E por mais que o Império Otomano tenha saído do lado vencedor, essa vitória não preveniria outras guerras contra o Império Russo, e também não frearia o declínio otomano. Então, esse foi o vídeo. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se puder, dá uma passada no servidor do canal no Discord. Muito obrigado e tchau. E aí, pessoal? Perdão. Sobre a guerra da Crimeia. Muito bom, né, pessoal? Eu acho que trouxe novos elementos. Depois, caso vocês não conseguiram anotar, tem também, já está disponível no Moodle, vocês podem lá acessar, né, esse vídeo, que traz, então, mais informações complementares e novos elementos do que nós tratamos hoje da guerra da Crimeia. Posso, agora, antes de trazer possíveis dúvidas, possíveis questionamentos, algumas observações da parte de vocês, eu queria mostrar para vocês uma animação muito interessante. Não sei se vocês gostam de animações, mas animações sobre a Guerra da Crimeia. Eu achei fantástico, né? Vamos dar uma olhadinha rapidinho, uns 2 minutos, 3 minutos, só para vocês verem que eu achei muito legal esse vídeo. Vamos lá. Cadê? Só um minuto que já está abrindo, pessoal. Vamos lá. Dia 22 de agosto de 2019. Emmanuel Macron, presidente da França, protesta contra queimadas na Amazônia através das redes sociais. Diversas pessoas. Vamos lá.
Muito bacana, né, pessoal? Principalmente aquelas imagens representativas dos animais para cada um dos países, né? Eu achei muito legal trazer para vocês essa perspectiva, né, através de animação. Bom, pessoal, alguma dúvida? Vou encerrar então a gravação para abrir pelo menos uns 10 minutinhos, para caso vocês tenham dúvida, algum questionamento, e aí a gente já, na semana que vem, a gente já trata, então, a partir de então, Guerra Civil Norte-Americana. Tá? Encerramos, então, por enquanto, sobre a Europa a partir dessa aula, tá bom? Vamos encerrar, então, a gravação.